A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao primeiro estudo da revista sobre o fruto do Espírito, manifestando o caráter cristão. Nós nos reunimos para estudar a revista de escola bíblica todo domingo, às 9 horas da manhã, na PBAC, e você é o nosso convidado especial. Vamos estar estudando e revendo, resumindo, pegando alguns trechos do estudo para te motivar a estudar. O interessante é você fazer esse estudo na sua casa, não somente durante a escola bíblica, não somente assistindo o vídeo, mas que você tenha esta revista. Você pode pegar essa revista na igreja, na secretaria da igreja, nos procurar que nós fornecemos para você. E assim você fazer esses estudos em casa, no momento de devocional, para o seu aprendizado, edificação e crescimento na fé, em nome de Jesus. Esse primeiro estudo, o estudo número 1, Fruto do Espírito, desta revista, vai falar mais a respeito do fruto como um todo, a necessidade que nós temos de manifestar o fruto do Espírito e o que é o fruto do Espírito. Jesus, quando ele traz essa ideia de fruto, nós vemos na palavra de Deus, em Mateus 3, verso 8, Jesus falando o seguinte: deem fruto que mostre o arrependimento. Quando a Bíblia trata a respeito deste assunto como um fruto, que nós precisamos produzir fruto, que nós precisamos dar fruto, é no sentido de ter atitudes ou ser e transparecer aquilo que nós cremos. Não adianta nós conhecermos a respeito de um assunto e não colocar em prática. Quando nós nos convertemos, nós somos selados do Espírito Santo e o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. A Bíblia diz que nós nascemos de novo e quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós podemos produzir, nós começamos a produzir, a manifestar o fruto do Espírito, que na verdade são características, são virtudes de Jesus. É o caráter cristão, não apenas de fazer algo, mas também em ser algo, antes de fazer alguma coisa, em nos tornar. Sabemos que, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, quando uma pessoa se converte, ela se torna filho de Deus. Todos são criados por Deus, mas somente aqueles que se arrependem e entregam as suas vidas ao Senhor Jesus se tornam filhos de Deus. Em João, no capítulo 1, verso 12, fala a respeito disso. E ao se tornar filho de Deus, o Espírito Santo nos sela, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, e o Espírito Santo então passa a produzir frutos em nós. Nós começamos essa transformação e não devemos apagar o Espírito. A palavra de Deus fala sobre isso. Não apaguem o Espírito, porque nós continuamos com a nossa mente, nós continuamos com, às vezes, os nossos desejos carnais, mas a diferença é que agora nós não somos mais dominados pelos desejos da carne e nem somos dominados pelo pecado, porque o Espírito que habita em nós luta contra os desejos da carne, assim também como a carne luta contra os desejos do Espírito. E à medida que temos intimidade com o Pai, à medida que crescemos em fé, à medida que nos aproximamos e permanecemos de Cristo, assim nós vencemos os desejos da carne e é fortalecido o Espírito de Deus em nossas vidas. Então, quando Jesus fala a respeito de fruto, fala a respeito de ter atitudes, fala a respeito de que a sua vida seja um testemunho de que realmente você se converteu, se arrependendo dos seus pecados, se entregando e obedecendo ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, deem frutos que mostrem o arrependimento. Viva uma vida que mostre que realmente você se converteu, que você não é como as pessoas do mundo. O mundo jaz no maligno. Todos nós nascemos em pecado, temos a natureza pecaminosa. Mas quando Jesus fala, deem fruto que mostre o arrependimento, Jesus está falando para cada um de nós. Viva uma vida que mostre realmente que você tem o Espírito Santo, que você se arrependeu dos seus pecados e você é uma nova criatura, que você nasceu de novo e você é semelhante a Jesus Cristo. O propósito desses estudos, neste início de ano de 2024, é fazer de nós, tornar-nos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. E assim você poderá ter
amor, alegria, paz, bondade, benignidade, você poderá ter toda a característica do fruto do Espírito sobre a sua vida. E isso é tão importante, produzir frutos que mostram arrependimento, ter uma vida condizente com a palavra de Deus. É tão importante que a palavra de Deus vai falar a respeito disso lá na carta de Tiago. Fala o seguinte: não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então a Bíblia é o norte, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita. Nós cometemos muitos erros, mas a Bíblia não, ela é perfeita, ela não comete erros. E nós precisamos ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre as nossas vidas e assim então nos submeter e obedecer. Não adianta ter o conhecimento se não houver a prática, a obediência. Jesus ele declarou em Mateus 3,10: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Quando não produzimos bons frutos, nós precisamos nos atentar para essa declaração de Jesus Cristo. Então, entendendo o que significa fruto, que é a questão de produzir algo que está em nós, o que nós nos tornamos, aí a gente parte então para Gálatas, lá no capítulo 5, nós vemos falar a respeito do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vamos estudar cada parte deste fruto separadamente. Cada estudo nós vamos falar a respeito de uma destas virtudes. Mas neste estudo nós vamos tratar como um todo, para entender a necessidade. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Deus ele deseja, quando nós somos salvos, quando nós entregamos a vida para Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Mas nós podemos perceber, de acordo com as Escrituras Sagradas, que existem enchimentos do Espírito, mesmo depois que as pessoas foram seladas do Espírito. E aí a nomenclatura não é importante. Alguns chamam de plenitude do Espírito, enchimento do Espírito, batismo no Espírito, e isso acontece tantas quantas vezes forem necessárias. Nós vemos os discípulos ali sendo cheios do Espírito Santo, o Espírito descendo ali em Pentecostes, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, os discípulos estão orando ali e a palavra de Deus diz que eles foram cheios do Espírito, a ponto de tremer o lugar no qual eles estavam reunidos, e por outras vezes nós vemos isso acontecer. Então nós devemos buscar o enchimento do Espírito. Deus ele deseja que nós venhamos a manifestar os dons espirituais, precisamos buscar com zelo os dons espirituais, mas antes disso até mesmo nós precisamos entender a necessidade de produzir os frutos espirituais, porque antes de fazer qualquer coisa nós precisamos ser semelhantes a Jesus, ser da maneira como Deus quer nos tornar e que sejamos. Então o fruto do Espírito, cada parte dele nós vamos estudar separadamente. Mas a verdade é que com essa conversão, com o selo do Espírito Santo, começa uma nova vida. E aí nós não dependemos de circunstâncias externas para ter paz, alegria. Nós não dependemos que as pessoas nos amem para nós amarmos. Enfim, nós podemos ser como Cristo é. A palavra de Deus diz isso. O próprio Paulo ele fala o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é humildade a gente falar que a gente não consegue ser como Jesus. Jesus, quando ele esteve na terra, ele foi 100% homem, ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou do seu poder de Deus. Ele viveu na terra como um homem. Começou o seu ministério depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pombo ali, no momento do seu batismo. Começou o seu ministério depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, para nos mostrar que com o Espírito Santo descendo sobre as nossas vidas, nós podemos fazer as mesmas obras que ele fazia. E ele fala a respeito disso. Fala que nós faríamos as obras que ele fez. Aqueles que creem farão as obras que eu faço e ainda maiores farão. Porque cada obra que Jesus fez na terra, fez como um homem cheio do Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos ser como ele é e fazer o que ele fazia. Ser como ele é, manifestando o fruto do Espírito. Fazer o que ele fazia, dons espirituais e autoridade. Quando nós permanecemos em Jesus,
Jesus ele fala o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando nós permanecemos em Cristo, nós damos fruto. Nós manifestamos o caráter de Cristo. E esse é o desejo de Deus, que nós venhamos, quando nós nos convertemos, não é agora só esperar a volta de Jesus. Quando nos convertemos, o propósito de Deus para as nossas vidas é que cresçamos em fé, de glória em glória, a cada momento. E Deus ele separou lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a partir do verso 11, diz que Deus ele designou alguns para vários ofícios, para determinados ofícios, a fim de preparar os santos, a igreja, para a obra do ministério, para que a igreja, que é o corpo de Cristo, seja edificada, para que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento, do Filho de Deus, para que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O desejo de Deus é que nós cresçamos. Nós desejamos que os nossos filhos cresçam não simplesmente em estatura, mas em conhecimento, em sabedoria. Nós que somos cristãos, desejamos que os nossos filhos cresçam em fé, em experiência com Deus. Deus também ele deseja um crescimento nas nossas vidas. E nós não podemos nos conformar com o momento no qual nós estamos. Nós não podemos nos acomodar. Deus tem mais para as nossas vidas. Então nós precisamos buscar esse crescimento espiritual, buscar essa intimidade com o Senhor, cooperar com o Espírito Santo, não apenas na pregação do Evangelho para salvar o perdido, mas cooperar com o Espírito Santo para crescer na nossa vida, para nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. Quando manifestamos o fruto do Espírito, nos tornamos semelhantes ao Senhor Jesus. E quanto mais intimidade nós temos com o Pai, mais parecido com Ele nós seremos. Quanto mais nós buscarmos o enchimento do Espírito Santo, mais nós vamos produzir o fruto do Espírito. Então nós podemos cooperar. Deus ele não vai realizar na nossa vida os desejos e o propósito dele de forma automática, porque ele espera que nós venhamos a corresponder. Por isso nós vemos na palavra de Deus tantas exortações quanto a não tenha medo, persevere, continue, e nesse sentido, não apagueis o Espírito, não deis lugar ao diabo, porque depende não somente de Deus, mas de nós correspondermos à palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus. E chegou o momento de vivermos na plenitude da alegria de Cristo, da presença de Cristo, do conhecimento de Cristo. Chegou o momento de nós avançarmos. Entendemos que este ano é o ano da conquista. Então nós precisamos nos adaptar, nos moldar, nos voltar para a palavra de Deus para poder experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós e não perder nenhuma oportunidade. Deus ele não vai nos amar mais por conta disso. Não, o amor de Deus ele é absoluto, ele é perfeito, mas nós vamos desfrutar mais do amor de Deus e manifestar mais do amor de Deus através das nossas vidas para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não basta apenas acreditar na palavra de Deus, acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Não basta apenas acreditar que Deus existe. Nós precisamos corresponder, nós precisamos trazer a aplicação para as nossas vidas, colocando em prática esses ensinamentos e vivendo tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Esse é só o início do que Deus quer fazer e realizar na nossa vida e através de nós. Deus tem muito para fazer, mas antes de fazer algo através de nós, Ele quer fazer algo em nós. Precisamos estar moldados, renovar a nossa mente de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, para que nós experimentamos essa vontade, para que nós desfrutemos daquilo que Ele tem para nós. Então, se esforce, se dedique, faça a sua parte, dedique-se tempo em leitura da palavra, oração, jejuns, esteja continuando fazendo os estudos, não perca estes estudos. 9 horas da manhã na PIBAC, nós estamos nos encontrando, tem as classes para você fazer parte, discutir, conversar, perguntar, mas em casa é de extrema importância que você faça o seu devocional, estude a sua lição em oração e peça a Deus: Senhor, manifesta na minha vida o fruto do Espírito. Me ajude a ser semelhante a Jesus.
e que Deus te abençoe. Deus, Ele conhece o seu coração, sabe das suas necessidades, mas a nossa maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito, que nos guia em toda a verdade, nos direciona, abre as portas que precisam ser abertas, fecha as portas que precisam ser fechadas. O Espírito Santo, Ele é o próprio Deus, Ele é uma pessoa, Ele deseja se relacionar conosco, mas nós precisamos ser como Jesus é, ter plena intimidade com o Pai e ser como Ele era nessa terra, fazer o que Ele fazia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a sua fé aumente e que as pessoas enxerguem Cristo Jesus através de sua vida. Se prepare, Deus vai falar ao seu coração através dos próximos estudos.